A história da imprensa escrita em Montes Claros. Montes Claros, cidade com cerca de 350 mil habitantes, situada no norte de Minas, e neste ano de 2007 completou 150 anos de emancipação. E a história do município guarda uma outra história, ainda pouco conhecida e registrada pela literatura, a da imprensa escrita local, iniciada com Antônio dos Anjos e Dr. Antônio Augusto Veloso em 1884, com o jornal Correio do Norte. Ao longo de 76 anos, os pioneiros da profissão na cidade contaram nas páginas de centenas de jornais que surgiram e acabaram por motivos diferentes as transformações pelas quais a sociedade montesclarense passou e documentaram os fatos que marcaram cada época, percebendo a importância de se buscar o passado para entender o presente. E diante da incipiente literatura disponível sobre a imprensa local e da falta de registros de casos e histórias que permearam o trabalho nas redações e o dia a dia dos profissionais. A sociedade, que era muito resumida, é claro, o jornal tinha uma importância muito grande. Não havia rádio, nem televisão, muito menos. O jornal é que era o melhor meio de comunicação. A imprensa de Montes Claros eu acho muito boa. Eu acho que os jornalistas são inteligentes. Eles pegam as notícias de uma maneira boa, posso dizer até brilhantes, porque fazem reportagens ótimas. Benedito Sai, muito bom. Ele escreve muito bem. É cronista e ele noticia através de pequenas notas, né, os acontecimentos de Montes Claros. Valdir é articulista, Jorge é articulista, Gabricha é cronista e articulista. Simultaneamente com o segundo grau que eu fiz na mesma escola e mesmo fazendo esse tipo de jornal, eu fui para fazer o tiro de guerra. Você sabe o que é tiro de guerra? Tiro de guerra é serviço militar obrigatório. Nesse curso no Exército, eu fui designado para fazer um jornal, chamava O Atirador. Atirador não atirava, não. Atirador era o aluno do tiro de guerra. Em 1973, terminando o ensino médio, aqui em Montes Claros, no Colégio do Sarmento, eu fui fazer faculdade. A Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras, o curso de Letras na época. E o que eu sempre adorei o jornalismo, e o jornalismo investigativo, então, era uma paixão. Eu era atleta, eu jogava futebol de salão e vivia no métier. Porque vivia no métier, eu conhecia bem regras, jogos, tabelas, e colhia as informações necessárias à elaboração das matérias. Desde que eu comecei em 1962, no extinto Diário de Montes Claros, a primeira coluna que eu assinei era com Jorge Silveira. E aí o nome pegou, ficou. Então, está mesmo no sangue esse negócio de escrever. O jornal, menino, era uma loucura. Antes de sair, já tinha gente na porta querendo ler e tal. A fonte de referência que as pessoas tinham eram os jornais. Daí porque eles ficavam naquela avidez de se informar. Porque não tinha outro meio de se informar a não ser via jornais. Sempre o jornal impresso causou sempre um impacto. Por quê? É natural dele. Ele está impresso, ele é visto e revisto, não são palavras ao vento. Eu ouvi dizer, não, está escrito. Então causava essa comoção, né, todos os dias. Logo depois da Revolução, eles botaram um censor dentro do jornal, dos dois jornais. Tinha um censor, um militar,
lá no Jornal Montes Claros, e outro no Diário Montes Claros. No Diário Montes Claros, eu ainda me lembro muito bem que na época era o Capitão Neto, que depois chegou até comandante aqui do Décio. O Capitão Neto era o censor. A gente escrevia a matéria e tinha que entregar para ele, ele tinha que olhar se podia sair. Às vezes você escrevia alguma coisinha que não dizia com o que pensasse a polícia militar, aí pronto, você era preso. Montes Claros naquela época era completamente diferente de hoje. Era uma cidade em torno de 60 mil habitantes, cidade pequena. E praticamente não tinha nada. E foi através da imprensa, dos dois jornais, do Diário de Montes Claros e do Jornal Montes Claros, que se conseguiu muita coisa para Montes Claros. Esse asfalto de Belo Horizonte para Montes Claros mesmo, isso foi luta dos dois jornais. As faculdades, a Faculdade de Direito, a Faculdade de Filosofia, a Faculdade de Medicina, foi uma luta muito grande também dos dois jornais, junto aos governos, para conseguir isso. Então os jornais conseguiram muita coisa para Montes Claros. Se tem hoje uma universidade, houve um papel muito forte. Se tem uma estrada asfaltada, entendeu? Mesmo que esburacada, também foi o papel da imprensa. Então ela canalizava